Fazer muito com pouco e não pouco com muito. Esse é um dos segredos que eu percebi quando o assunto é organização de tarefas. E quando eu cutuquei a minha memória para expandir essa ideia aqui nessa pista lenta, começou a sair muita coisa importante que ultrapassava o escopo só do Tab News, que era o meu foco inicial para essa aula. Eu comecei a lembrar de coisas que vão ser úteis para você que já está trabalhando ou quer estar mais bem preparado para a primeira vaga e que também vão ser muito úteis para os seus projetos pessoais. Tanto que o planejamento inicial era essa aula ter sido incluída no dia 8, mas se tornou 3 pistas lentas com muito mais coisas fundamentais que eu percebi sobre organização de tarefas, independente do seu contexto. Fora que agora eu vou conseguir, dentro dessa aula, fazer um convite para você e que o resultado vai ser muito proveitoso para todos os alunos que estão passando pela experiência Curso.dev. Então, retomando a frase fazer muito com pouco e não pouco com muito, ela é extremamente especial porque ela revela um mecanismo que vem na gente, de fábrica, por padrão, sabia? Olha só, o que você sente quando eu falo trabalhar muito e ganhar pouco? Trabalhar muito e ganhar pouco, sente algo ruim, correto? Pô, trabalhar muito e ganhar pouco desanima de continuar, né? Agora, o que você sente quando eu falo trabalhar pouco e ganhar pouco? Bom, assim, ok, vai, né? Justo, tá no meio, pelo menos. E não é de ficar surpreso que você sinta uma sensação boa quando eu falo trabalhar pouco e ganhar muito. E é assim que eu organizo o máximo que eu consigo as minhas tarefas. Eu demorei muito para entender isso e eu vejo que muita gente não entendeu, por isso que também muitas vezes um projeto não consegue nem passar do estágio inicial do planejamento. Isso porque esse planejamento começa a custar tão caro, já está dando tanto trabalho que o projeto ou uma nova feature que precisa ser implementada precisa dar muito certo para ativar o balanço positivo da mecânica que eu acabei de falar. E geralmente esse não vai ser o caso, muito menos num projeto pessoal. É por isso que quando se planeja muito em excesso, se executa pouco. E quando se planeja pouco, se executa muito. Apesar de que há limites claros para só sair executando no modo maluco para sempre, tem efeitos colaterais como uma arquitetura ou modelagem ruim. Mas independente disso, você é a espécie mais sofisticada desse planeta inteiro. O seu cérebro, que é algo sensacional, vem de fábrica com suporte a um cálculo muito especial, que é conseguir calcular o saldo das coisas. E ele faz isso para entender se vale a pena continuar ou não com o que está sendo feito. E que bom que seja assim, tá? Porque ele precisa manter o controle e perceber que dar um passo para trás para dar 2 para frente é algo com saldo positivo. Mas dar 10 passos para trás para dar 1 passo para frente é algo com saldo negativo. Fora quando você quer fazer algo, mas fica patinando, não sai do lugar, começa a se sentir estranho, cabeça começa a encher de pensamentos ruins, parece que a tarefa que precisa ser feita fica cada vez mais difícil e quando você chega no limite e decide executar, se embaralha todo, toma um tombo e a sensação que fica é horrível. E hoje eu consigo evitar isso porque ao longo da minha carreira eu comecei a notar que existem níveis de organização de tarefas, do mais simples para o mais sofisticado, onde um nível não é melhor do que o outro, é preciso conhecer o contexto e entender se o saldo vai ser positivo ou negativo. E eu sugiro não perder a mão nisso, porque se perder, as coisas não saem do lugar, elas não saem mesmo, tá? Ou, no mínimo, elas avançam muito mais devagar, de uma forma muito mais dolorosa do que deveriam. Então, o primeiro nível é o mais simples que dá para chegar, que é uma forma que ajude você individualmente a somente lembrar o que você precisa fazer. Não acha isso bobo não, tá? Longe disso, esse nível 1 serve para quando você já sabe como e o que precisa ser feito, mas se não tiver algo relembrando disso, você vai fazer outra coisa. E aí vai fazer cada vez mais outras coisas, ao ponto do projeto que você queria fazer ficar distante demais para você ter vontade de continuar com ele. Então, no nível 1, eu sugiro você usar algo com o menor custo de produção e de menor tempo de aquecimento possível, onde produção é o quanto custa de energia para você registrar o que precisa ser feito e aquecimento é quanto tempo demora para você ver, conferir o que precisa ser feito. Um exemplo prático disso é anotar as tarefas num papel. Por exemplo, numa listinha feita de uma forma bem simples e rápida mesmo, só com o título das coisas e deixa esse papel em cima da mesa que você trabalha. Eu faço isso direto e me ajuda muito, tá? Porque você não precisa ligar o papel, esperar ele carregar para aparecer as informações. Inclusive, nem dobra a folha, tá? Deixa ela aberta e exposta para só bater o olho, fazer ela realmente ter tempo zero de carregamento. E você pode fazer isso para escopos bem grandes, que foi o que eu fiz para conseguir chegar no projeto do curso, ou para escopos pequenos e
mais fragmentados. No passado eu usava post-it e deixava eles colados na tela ou na mesa, mas eu acabei preferindo começar a usar folha de papel, tipo A4, porque nela eu consigo desenvolver uma lista maior de coisas e também porque eu consigo levar mais facilmente esse papel para lá e para cá se eu precisar. E falando em post-it, é aqui que a gente sobe para o segundo nível, que também é de ser lembrado do que precisa ser feito e só isso, mas agora em grupo. E esse é um estágio muito popular em empresas quando se sobem aqueles quadros de Kanban, sabe? Eu já usei esse modelo e é ótimo para, novamente, conseguir criar rapidamente novas tarefas e relembrar um grupo de pessoas do que precisa ser feito sem precisar de tempo de aquecimento algum. Inclusive aqui para as aulas do curso eu mantenho um controle mais longo num Google Docs, mas para as aulas que estão bem próximas de serem executadas e produzidas, eu uso um quadro branco grudado na geladeira, porque daí assim eu consigo compartilhar e comemorar parte do que está sendo feito com a Renata. Então, se você notar, é meio que uma folha A4, mas que eu posso apagar, mudar e ir movendo mais fácil os itens conforme o desenvolvimento das aulas. E todo mundo que for pegar algo na geladeira vai ser relembrado do que precisa ser feito. E ali eu faço algo que é fundamental para qualquer controle de tarefas de qualquer nível, que é marcar o progresso. Então, nos itens que estão parcialmente feitos, por exemplo, uma aula onde eu fiz o roteiro e gravei, eu marco com uma bolinha. E para as aulas que já estão publicadas na plataforma e prontas para o consumo de vocês, aí eu faço o check final. Eu vou explicar a parte biológica disso quando a gente for criar as tarefas para valer, as milestones e issues lá no GitHub. É muito massa e muito importante entender o quanto que a gente pode condicionar o nosso organismo para avançar de uma forma mais leve no que precisa ser feito. Mas antes, esse nível 2 tem a mesma limitação do nível 1, que é dentro do post-it, né, ou ali na geladeira, não é possível registrar, por exemplo, um contexto mais detalhado do que está sendo feito. Então, para isso, o nível 3 entra em ação, que serve para expandir conhecimento. Então, se no nível 2 a gente ganha o poder de distribuição do que precisa ser lembrado e feito, no nível 3, além disso, a gente ganha o poder de conversar e desenvolver de uma forma detalhada o que e como algo deve ser feito. E para comportar isso, você vai encontrar vários sistemas como o Trello ou até o próprio GitHub que fornecem dentro deles um post-it online, um espaço virtual qualquer, com a possibilidade de adicionar informações em texto ou assets como imagens, vídeos ou qualquer outro tipo de arquivo e ir expandindo, desenvolvendo conhecimento lá dentro, coisa que não é possível fazer num post-itzinho. Mas cuidado! Nota que a produção desse conhecimento não sai de graça e o aquecimento não é instantâneo. Então, diferente de algo simples e exposto que está sempre te relembrando, né, do que precisa ser feito, como no nível 2, no nível 3 você precisa ativamente ir atrás, abrir um sistema, esperar a página carregar, ler uma carga de informação maior e é uma operação que não sai de graça, é caro, mas não é tão caro quanto o nível 4, que é onde se torna possível a gente gerar métricas. Nesse nível você começa a mensurar a produtividade das pessoas que estão trabalhando nas tarefas. E esse é um assunto polêmico do início ao fim, porque para que isso seja possível, algumas vezes é necessário adicionar uma carga a mais de trabalho para a pessoa que está ali só querendo programar e que muitas vezes é uma carga adicional que serve mais para o gestor dela do que para ela. E isso acaba tendo um impacto em tudo que essa pessoa precisa encostar, porque para ela fazer uma tarefa, dependendo do que foi combinado, ela precisa tomar nota de um negócio num lugar, mover um card para lá, puxar uma manivela aqui, clicar no botão lá, registrar uma tag, obedecer um formato padrão de mensagem, participar de uma reunião antes, participar de uma reunião depois. E aí o cérebro começa a rapidamente registrar que isso está tendo um saldo negativo. Então, nesse tipo de configuração, quando se encontra uma tarefa que não é tão legal de ser feita, mas que precisa ser feita, que é importante, ela fica muito mais pesada de ser movida. Você não fica cansado depois que terminou a tarefa. Você fica cansado antes. É o mesmo cansaço de precisar ir para a academia. A barra de ferro que está lá te esperando, ela fica leve em comparação ao peso de ter que se mover até lá. Bate uma canseira antes de ir e você desiste, por mais óbvio que sejam os benefícios de ter ido se exercitar. Fora que muitas vezes alguns gestores se esforçam muito mais para mensurar quantas das barreiras técnicas uma pessoa está pulando do que mensurar quantas barreiras de negócio um produto ou um serviço está conseguindo pular. Quando um gestor se perde nisso e começa a usar a mensuração como fim e não como meio, que é contratado para fazer a gestão das tarefas e vive disso, toma cuidado, tá? Porque pode se configurar ali um incentivo desalinhado e se você já passou por isso, você sabe o quão truculento que as coisas podem ficar. Mas como em tudo, tem formas boas e positivas de se fazer algo e formas ruins e negativas e cabe o contexto ou a execução definir
se está servindo ou não. O que eu considero o meu maior caso de sucesso sobre mensurar o progresso das pessoas e de um projeto e ter que mostrar isso para um board de investidores que não entendiam de tecnologia foi quando eu fui colocado para gerenciar e organizar a implantação da certificação PCI do Pagar.me. Essa é uma certificação que você precisa ter para poder armazenar dados de cartão de crédito. Ela é super complicada de tirar e a situação estava super estressada com os investidores porque eles meio que já tinham perdido a confiança na gente pela demora de iniciar a certificação. Eles estavam bem impacientes e eu sabia que, infelizmente, para o nosso lado, quanto mais a gente colocasse a mão na massa ali, né, mexesse nas coisas, mais complicações iam ser reveladas. Então, eu decidi usar o famigerado Gira para mensurar tudo o que estava acontecendo com as tarefas e com o projeto, sabendo que eu não ia poder apresentar essa complexidade nos relatórios semanais que eu combinei de enviar para eles. Eu precisava ser o mais simples e certeiro possível e eu fiz da seguinte forma. No Gira, era possível extrair a quantidade total de tarefas do projeto PCI e a quantidade de tarefas que tinham sido executadas semana a semana. Então, eu montei uma planilha que mostrava o total de tarefas, quantas foram executadas e em quantos por cento o projeto estava concluído. Aí, na primeira semana, a gente mapeou que o projeto tinha, por exemplo, 50 tarefas para se fazer, só que a gente tinha conseguido executar 30 delas, então estávamos a 60% do projeto. Show! Faltavam então 20 tarefas para concluir o projeto, só que não, nesse meio tempo, novas coisas eram descobertas, né? Novos problemas a serem desenvolvidos. E as 20 tarefas que faltavam antes conseguiram levar o projeto só para 67% de conclusão, porque agora eram 75 tarefas no total. E assim ainda, de semana a semana, eu reportava todo esse progresso para os investidores e para quem estava executando o projeto. E foi muito massa, porque todo mundo conseguiu entender de uma forma concreta que um projeto desses era difícil de se domar e apesar de que a gente estava trabalhando de uma forma incansável, o escopo também ia aumentando e tudo isso era refletido por aquela simples tabelinha que eu enviava por e-mail. E fim da história, deu tudo certo com a certificação e por mais que foi muito custoso para todo mundo fazer e participar de toda essa organização, o saldo foi positivo e a gente voltou a ganhar a confiança dos investidores. Então, em resumo, cuida com o saldo relacionado à organização de tarefas e não deixa ficar negativo. Porque agora eu quero reduzir o escopo de volta para o que aconteceu no Tab News, onde eu usei o nível 3 de organização. Mas antes, o convite que eu comentei que é, se você está tocando um projeto pessoal ou se está alocado no projeto de uma empresa, topa compartilhar na seção de comentários quantas pessoas aproximadamente estão envolvidas nesse projeto, quais softwares estão sendo usados e quais metodologias estão sendo aplicadas. Isso por dois motivos. Primeiro, porque a sua participação nos comentários está sendo muito proveitosa. Eu já recebi inúmeros retornos de alunos falando que os comentários dessa sessão é um universo adicional, um universo à parte do que é passado nas aulas. Isso é muito massa. E segundo, porque o mercado de trabalho é complexo e ele muda e reage a todo momento e eu sozinho vou conseguir trazer só o que eu vivenciei e observei e misturar isso com a sua participação, com a participação de outros alunos que destacarem como está sendo feito no caso deles, o que está sendo positivo ou negativo, vai fazer a gente mapear o mercado de uma forma muito proveitosa para todo mundo. Mas por fim, marca essa aula como concluída, porque na próxima a gente vai entender como as milestones e issues se conectam com tudo que a gente viu até então e com um modelo mental que vai fazer você conseguir peitar qualquer projeto de qualquer tamanho. Te vejo lá.